Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando uma nova etapa da disciplina de Física 1 do integrado. E aqui nós vamos falar sobre o sistema de unidades de medida e a potência de 10. Eu diria para vocês assim, se nos exercícios de física como um todo, você não tomar cuidado com a questão das unidades de medida, é ali que você vai ter a maior causa de erros dos problemas que você vai resolver, tá certo? Então vamos lá. Bom, qual que é a importância da unidade de medida? Hoje em dia nós estamos aí no mundo globalizado e que nada impede de você conversar, por exemplo, com alguém nos Estados Unidos. E de repente você está conversando lá com a pessoa e ela pergunta para você, qual que é a sua altura? E você responde, 1,68. É uma altura normal, de uma pessoa normal, e qualquer outro brasileiro que estivesse participando dessa conversa teria uma noção do que representa esse 1,68. Mas você pergunta para a pessoa, e você tem quanto? Bom, eu tenho 5,11. Meu Deus, que desespero, esse cara é o quê? É um gigante? De repente, para o americano, ele deve estar se pensando, você é um anão? Tá? Mas na realidade, quando a gente para pensar nisso daqui, a gente tem aqui, você respondendo, 1,68 m. Para o americano, ele tem 5 pés e 11 polegadas. Então quer dizer que 5 pés, cada pé tem mais ou menos 30 centímetros, cada polegada tem 2,54 centímetros, e você consegue chegar à noção de aproximadamente quanto que é a altura dessa pessoa. Tá certo? Então, é extremamente importante, sempre que você falar alguma coisa, atrelar a essa alguma coisa a unidade de medida, para não ficar nenhuma dúvida, nem para você, nem para outra pessoa que está do outro lado, tá certo? Bom, uma outra possibilidade, pensando nessa relação Brasil-Estados Unidos, tá, é a questão da temperatura. Porque, por exemplo, se você fala que aqui hoje, em Santa Catarina, está fazendo 30 graus, nossa, como isso está quente. Mas para outra pessoa que está lá nos Estados Unidos, que está acostumada com a outra unidade de medida, 30 graus é uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Por quê? Lá eles usam graus Fahrenheit. Então, são coisas que você precisa estar conhecendo e estar, sempre que for fazer algum comentário, use e deixe bem claro qual é a unidade de medida que você está usando. Bom, mas como que a gente vai fazer essas conversões e esses ajustes? Bom, uma das possibilidades é você saber um fator de multiplicação ou de divisão para você passar de uma para outra. Então, por exemplo, se eu quero passar de quilômetros para hectômetros, vezes 10, para decâmetros, vezes 10, vezes 10. Então, por exemplo, se eu quero passar de quilômetros para metros, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 1000. Então, eu acho que isso aqui é válido? Claro que é. Mas em compensação, se eu começo a me preocupar e ter que conhecer uma tabela dessa para cada uma das relações que você vai usar, eu acho que você vai ter bastante trabalho para fazer isso. A outra possibilidade é criar uma regra de 3. Tá? Então eu preciso encontrar entre as unidades envolvidas, tá? Uma relação que seja verdadeira, tá certo? Tá? Depois eu vou colocar o valor conhecido embaixo da unidade correspondente e no espaço vazio eu coloco um x. Multiplico o cruzado e resolvo. Então, por exemplo, vamos lá começar a resolver esses exercícios aqui, tá certo? Então deixa eu só ligar aqui a minha mesa digitalizadora, tá? E aí o primeiro problema ele diz assim, 2 metros em centímetros. Então vamos começar com aquele probleminha básico, simples, que provavelmente você já saberia resolver de cabeça. Então eu quero passar de 2 metros para centímetros. Então a primeira preocupação que você tem que ter, qual é a relação que eu conheço entre metros e centímetros? Bom, eu espero que você saiba que 1 metro possui 100 centímetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar metro embaixo de metro, centímetro embaixo de centímetro, só que eu não sei quanto que vale esses centímetros. Então eu acabo usando um x. Sempre que é transformação de unidade de medida, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada.
A minha sugestão para você é, primeiro multiplica o x. Então vai ficar x vezes 1 igual a 2 vezes 100. Tá? Então aí eu vou levar aqui para cima. X vezes 1 dá x. 2 vezes 100, 200. 200 o quê? O meu x está aqui em centímetros. Tá? E dessa forma eu consigo fazer todas as transformações de unidade de medida que você vai usar esse ano. Então, por exemplo, vamos para a próxima. 5,14 centímetros em milímetros. Então, 5,14 centímetros em milímetros. Então, novamente, qual é a relação entre centímetros e milímetros? Cada 1 centímetro tem 10 milímetros. Tá? Agora, o que eu faço? Centímetros embaixo de centímetros, milímetros, que eu não sei, embaixo de milímetros. Faço a multiplicação cruzada. Certo? Novamente a sugestão. Primeiro eu multiplico x. Então vai ficar x vezes 1 igual a 5,14 vezes 10. Então x vezes 1 é o próprio x. 5,14 vezes 10, 51,4, o quê? Milímetros, que está aqui. Tá? Organização para fazer isso aqui é tudo, e são continhas bem tranquilas para você fazer. Tá, ok? Então, o próximo, 2,3 arrobas em quilogramas. Então, calma, perdão, 2,3 arrobas, 2,3 arrobas em quilograma. Bom, aí já é uma unidade que poucas pessoas usam, mas aqui na nossa região é usado bastante isso, tá? Então, cada uma arroba possui 15 quilos. Então, 2,3 arrobas, vamos ter x quilos. Novamente, multiplicação cruzada. Primeiro o x, tá? Para ele ficar do lado esquerdo da equação. Então, vai ficar x vezes 1 igual a 2,3 vezes 15, certo? Então, x vezes 1 é o próprio x, tá? 2,3 vezes 15, vou lá na calculadora, 2,3 vezes 15, isso aqui vai me dar 34,5 quilogramas. Certo, pessoal? Tá conseguindo entender aí o raciocínio aí da brincadeira? 40 minutos em horas, tá? Então aí, deixa eu jogar isso aqui para cima. Então ele quer que você transforme 40 minutos em horas. Tá? Então, novamente, eu tenho que achar uma relação entre minutos e horas. Aí todo mundo aqui sabe que uma hora tem 60 minutos. Agora, minuto embaixo de minuto. Hora embaixo de hora. Continua valendo aquela deixa para vocês. Primeiro multiplica o x. Então, vai ficar x vezes 60 igual a 1 vezes 40. Tá certo? 1 vezes 40 é o próprio 40. O 60 que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Bom, aí aqui agora você pode ter duas possibilidades de resposta, né? Você pode simplificar, você vai encontrar 2/3 de hora, tá? Ou você vai lá, divide esse valor, que você vai encontrar uma dízima periódica, 0,66666 horas, tá certo? Bom, a minha sugestão é, sempre que for possível achar uma fração bonitinha, use na forma de fração. Porque se você aqui usar 0,6, dá um resultado diferente de usar 0,66, 0,666. Então, dependendo da situação que você tem para responder, pode ser que isso dê diferença. E isso aqui sempre vai dar exato. Tá
tá certo? É alguma coisa para você pensar na hora que for resolver o problema. E por fim, 1,35 toneladas em gramas. Então, 1,35 toneladas em gramas. Bom, eu não sei quantos gramas tem uma tonelada. Bom, mas eu sei que uma tonelada tem 1000 quilos. Cada 1 quilo tem 1000 gramas. Então quer dizer que uma tonelada vai ter 1 milhão de gramas. Então, 1,35 toneladas vão ter X gramas. Tá certo? Então agora faço a multiplicação cruzada. X vezes 1 igual a 1,35 vezes 1 milhão. Ou seja, x vezes 1 é o próprio x, 1.350.000 gramas. Certo? E com isso a gente terminou essa primeira parte aqui de transformação de unidade de medida. Sempre lembrando, acho quais são as duas unidades, acho uma relação verdadeira entre elas, monto a regra de 3 e faço a multiplicação cruzada. Tá certo? Bom, mas agora olha só. Por que nesse próximo item a gente vai falar sobre a potência de 10? Nós vamos falar sobre a potência de 10 porque, por exemplo, olha quão grande é esse número aqui. Então, se eu consigo ajeitar esse número para fazer alguma coisa menorzinha, vai ficar muito mais tranquilo de eu fazer esses cálculos, tá certo? Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos dar continuidade lá aos nossos estudos naquela outra tela, ok? Então, a potência de 10, primeira coisa que é importante que você lembre. A regra dos sinais ela é diferente para soma e subtração e para multiplicação e divisão, tá certo? Normalmente você lembra dessa daqui. Sinais iguais na multiplicação e divisão sempre fica positivo. Mais vezes mais dá mais. Menos dividido por menos também dá mais. E quando são sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Mais vezes menos dá menos. Menos dividido por mais dá menos. Agora, isso aqui você acaba às vezes esquecendo, tá? Então, na soma e subtração, se eu tenho o mesmo sinal, mais 5 com mais 8 dá mais 13. Mais, continua mais. Menos 5 com menos 8, menos 13. Menos e menos, somei as parcelas, 5 e 8, 13, 5 e 8, 13. E o sinal ficou mais e mais continuou mais, menos e menos continuou menos. Na subtração, tá? Eu tenho que pensar o seguinte. Sinais são diferentes, eu vou subtrair. 8 menos 5, 3. Agora, se eu esquecer o sinal que está na frente, quem é maior? O 5 ou o 8? Ah, o 8. Qual é o sinal que está na frente do 8? É o negativo. 7 e 4. Sinais diferentes, eu subtraio. 7 menos 3, 4. Agora, qual dos dois números é maior? O 7 ou o 3? É o 7. O sinal que está na frente dele é o negativo. 8 menos 5, 3. Qual é o sinal do maior número desses aqui em módulo? O módulo maior é o 8. Sinal positivo, mais 3. Então, isso é só um detalhezinho para você não ficar com dúvidas na hora de resolver os próximos exercícios, tá certo? Bom, vamos precisar saber as propriedades de potência de base 10. Então, se eu tenho uma multiplicação, 10 elevado a A vezes 10 elevado a B dá 10 na A mais B. Então, por exemplo, tá? Se eu tenho 10 na 2 vezes 10 na 3, é 10 na 2 mais 3, que dá 10 na 5. Vamos ver se isso está certo. 10 na 2 é 100. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 na 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 100 vezes 1000 vai dar 100.000. Fechou? Tá? Então, essas propriedades você precisa estar bem tranquilo quanto a isso. 10 na A sobre dividido por 10 na B é 10 na A menos B. Tá certo? Quando você vai fazer soma de potências, eu só posso somar se essa potência é igual a essa. Então, se eu tenho
10 na x e aqui tem 10 na y, eu não consigo somar. Agora, se eu tenho 10 na x e aqui também eu tenho 10 na x, é só eu somar a mais b. Tá? Aqui eu costumo sempre lembrar disso aqui. Para muitas pessoas, se eu colocar 10 na 3 mais 10 na 3, dá 10 na 6. Agora, vamos pensar, 10 na 3 é 1000. 10 na 3 também é 1000. Se isso fosse correto, isso aqui ia dar 1 milhão. Então, você sabe que isso aqui está errado, certo? Então, 10 na 3 mais 10 na 3. Aqui na frente eu tenho o 1, aqui eu tenho o 1. 10 na 3 é a mesma potência, vai continuar a mesma potência. 1 mais 1, 2. 2 vezes 10 na 3, aí sim está correto, fechando 2000. Toma cuidado com essas propriedades. Minha sugestão para você, organiza um resumo com todas essas pequenas informações para você não se complicar num futuro muito próximo, tá certo? Bom, e para que eu expliquei ou relembrei para vocês todas essas propriedades? Porque a gente precisa aprender a trabalhar com notação científica. Por que trabalhar com notação científica? Na física, nós trabalhamos desde um mundo muito pequeno, um mundo quântico, até um mundo muito grande, por exemplo, a distância entre dois planetas. Tá? Então, trabalhar dessa forma aqui, você vai ver que é extremamente útil para a resolução de problemas, desde que, óbvio, né, você saiba essas propriedades todas que eu te passei. Ok? Bom, agora quem é quem? Como assim? Quem é quem? Então, eu estou te falando que eu vou escrever no jeito A vezes 10 na N. Quem que é esse A? Então, o A é um número maior ou igual a 1, mas tem que ser menor do que 10. Perceba que ele pode ser 9,999, mas não pode ser 10, tá certo? Bom, quem que é esse N? Esse N pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, ele pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Bom, como é que eu vou saber quem é quem nessa brincadeira? Aí vamos voltar lá para pegar alguns exemplos para a gente resolver, tá certo? Perceba que nesse arquivo que eu estou te encaminhando, você tem todas as explicações aqui de quem é quem para você se situar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 230 mil. Então, eu tenho um número ali, 230 mil. E o A tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. O que você vai fazer? Olhando da esquerda para a direita. Qual é o primeiro número diferente de zero que aparece? É o 2. Então, o meu número A vai ser 2,3 vezes 10. Esse 10 é fixo. Agora, quem que é o N? O N é quantas casas eu desloquei a vírgula. Então, a vírgula está aqui. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deslocar até onde eu coloquei a setinha. Então, vai ficar, como é para a esquerda, mais 5. Tá certo? Então, por exemplo, o outro número, 4.080. Então, o número, deixa eu botar isso aqui para cima. Perceba que é uma regra. Não inventa coisa. 4.080. Então, da esquerda para a direita, primeiro número diferente de zero é o 4. Então, vai ficar 4,08. 2,3 maior do que 1, menor do que 10. 4,08 maior do que 1, menor do que 10. Está tudo certinho. Então, vezes 10 que é fixo. Agora, quantas casas eu desloquei a vírgula? 1, 2, 3. De onde ela está até onde está a minha setinha. Como foi da direita para a esquerda, mais 3. Próximo exemplo. 0,00589. 0,00589. Então, vamos lá.
Da esquerda para a direita, primeiro número diferente de 0 é o 5. Então vai ficar 5,89 vezes 10. Quantas casas eu desloquei a vírgula? Daqui para cá. 1, 2, 3. Então vai fechar menos 3, porque agora eu desloquei a vírgula da esquerda para a direita. Próximo exemplo. 0,000301. 0,000,301. Então, da esquerda para a direita, qual é o primeiro número diferente de 0? É o 3. Então, vai ficar 3,01 vezes 10. Quantas casas eu preciso deslocar a vírgula? 1, 2, 3, 4. Como foi da esquerda para a direita, menos 4. Tá certo, pessoal? Então, perceba que até agora eu só te apresentei regras de como fazer essas coisas. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer todas essas conversões aqui, deixar tudo na notação científica, bonitinho, tá? Aqui, fazer todas as somatórias aqui, preencher todos esses resultados, tá? E aqui, da mesma forma, fazer toda essa soma, tá certo? Mais um probleminha para você resolver, mais um probleminha para você resolver, tudo deixando nas notação científica, tá certo? Então faça isso como tarefa para a próxima aula, ok? Grande abraço para vocês, tchau, tchau.